Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Bom dia, amados, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, queridos irmãos, queridos visitantes, que estão aqui pela primeira vez ou por outras vezes. Amados irmãos que apareceram hoje, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui, vê-los aqui entre nós, nos preparando para a vida eterna. Eu não sei se disseram a você, mas tudo isso vai passar. Tudo o que vemos e nos apegamos vai passar. O que não passará é a palavra do Senhor. É o amor dele. É o amor que temos uns pelos outros. E a alma daquele que for trazida pelo Pai para as mãos de Jesus Cristo, essa sim viverá eternamente. E eu quero estar junto com todos vocês nos céus. Com aqueles a quem eu tenho afinidade e com aqueles a quem eu não tenho afinidade. Porque certamente Deus vai modificar a mim e a vocês antes da gente entrar no céu. Nós seremos bem diferentes do que somos. Porque nós teremos um corpo glorificado pelo poder do Senhor. Eu creio nisso, marcho para isso e quero que a igreja siga esse mesmo caminho. Esse é o caminho de quem vai morar no céu. Amém? Amém. Mas mesmo a gente dizendo isso, que quer ir morar no céu, e os cristãos falam do céu, mas nós estamos aqui hoje. Então nós somos muito atentos ao que nos acontece aqui. A gente sabe o que é bom e o que é ruim. Aliás, esse foi o problema. Conhecimento do bem e do mal. A gente sabe o que é uma coisa agradável ou desagradável, o que é uma coisa dinâmica e uma coisa monótona. E há entre os que não creem, mas às vezes até entre a igreja, em tom de brincadeira, é verdade, mas tem, de que o céu é monótono. Vocês já ouviram falar nisso? As pessoas brincam, o céu fica ali tocando aquela harpa, e branco, aquela monotonia. Dizem por aí, em tom de brincadeira, que o céu e a vida eterna é tediosa, que vai ser fazer só uma coisa só. Propaga-se, disfarçado de brincadeira, a incredulidade de que a vida eterna é chata. Ainda esta semana, eu conversando com um amigo meu, ele disse: olha, eu sei que tu quer ir morar no céu, vai ser uma monotonia lá, né? Ele disse assim, eu digo, talvez seja mais interessante do que o lugar para onde você está indo. Aí eu peguei, né? Eu me vinguei. Essa é a assim. A vida eterna é muito chata. Esse tema aparece até em literatura moderna, pós-moderna. Toda a parte incrédula da mídia, dos escritores modernos, ficam nesse tom de brincadeira. Fazem até camiseta de um homenzinho assim, sentado no meio das nuvens e pensando, o paraíso é chato, como se fosse algo tedioso. Tem gente mesmo que chega a afirmar que prefere estar no inferno com seus amigos, tomando cervejinha, tira-gosto, do que viver tocando uma harpa para sempre no paraíso. Mas, queridos irmãos, ao invés de a gente ser enganado por tanta tolice desse tipo, nós fazemos bem em garantir que a gente saiba exatamente o que é que Deus está preparando para a sua igreja. Será que eu quero fazer sempre o que eu realmente não gosto de fazer? A resposta é clara a qualquer pessoa que receber essa pergunta: não. Se eu não gosto de fazer, eu não quero fazer isso. Pois é, se você não gosta de louvar, o céu para você vai ser monótono. Se você não gosta de Jesus Cristo e dos seus valores, o céu para você vai ser muito tedioso. O céu vai aborrecer aqueles que se acham muito pesado fazer o que Jesus Cristo valoriza. Tem gente que vir para os cultos regularmente é de um peso quase assustador. Tem outros que não abrem a Bíblia.
porque eles acharam que nas suas 24 horas eles não têm tempo de abrir a Bíblia. Tem outros que não oram, porque dizem, não, Deus já sabe o que eu preciso ou o que eu estou pensando, porque Deus sabe tudo. E aí não ora, não louva, não vai aos cultos, não ajuda os necessitados, não faz nada que agrada a Jesus Cristo. Para você, e eu espero que não haja nenhum entre nós assim, o céu será um lugar monótono, um lugar chato, um lugar tedioso. Mas a Bíblia pode significar alguma coisa diferente para a vida eterna do que os incrédulos admitem? Jesus Cristo fala sobre este assunto. Jesus Cristo diz que a vida eterna vale a pena. Diz que a vida eterna, para chegar lá, tem um caminho difícil, estreito, com sofrimentos, com desânimos, mas Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo, Ele pagou o preço para que nós queiramos estar junto dEle. Você quer estar junto de Jesus Cristo? Você quer aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo? Olha, queridos, nós não sabemos, mesmo aqueles irmãos que já têm dezenas de anos na igreja, não conhecem 0,0001% do que seja a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é tão grande em qualidade, em intensidade, em dimensão, que nós vamos precisar de uma vida eterna, conhecendo e conhecendo e conhecendo, e se deslumbrando, ouvindo coisas que nunca ouvimos e vendo coisas que nunca vimos na presença do Senhor. Eu gostaria que essa imagem ficasse no coração de vocês, porque tudo isso aqui é temporário. Eu quero que a gente esteja sempre marchando para a vida eterna, sem esquecer das nossas obrigações, dos nossos momentos agradáveis que temos aqui, sem esquecer de obedecê-lo aqui e agora, mas sabendo que nós somos e estamos sendo preparados para sermos cidadãos do céu. Jesus fala muito sobre esse assunto de vida eterna. A solução para esse dilema, se a gente vai achar que é tedioso ou não, se a vida eterna pode ser ridicularizada, ou por aqueles que não levam Deus a sério, que a vida eterna não é interessante, o que importa é o aqui e agora. De fato, aqui e agora importa realmente. O próprio Jesus Cristo diz, não se preocupe com o dia seguinte, viva hoje, guarde hoje, mas tenha sempre a noção, o rumo para onde nós estamos indo. É precisamente por isso que uma passagem de C.S. Lewis, ele diz assim, houve ocasiões, o escritor cristão disse assim, em que eu penso que nós não desejamos o céu, mas com mais frequência eu me pergunto, será que em nosso íntimo jamais desejaremos outra coisa? Todas as coisas boas que já possuíram e já tocaram profundamente a nossa alma, tudo de bom que já tocou a nossa vida, faça aí um pensamento da relação de coisas boas que você tem ou já teve na sua vida. Ele diz, isso aí é apenas indícios, isso é um vislumbre daquelas promessas que serão cumpridas, e que se algo assim se manifestasse, você reconheceria. Era como se você estivesse agora ouvindo apenas o eco, mas em breve você vai ouvir o som. E aí, quando você ouvir o som e você vê aquela imagem que Jesus Cristo promete, você vai ter certeza, dizendo, foi para isso que eu fui criado. Hoje nós só temos assim amostras do céu, desde um pudim de queijo a um doce amor, a um amor correspondido, a um sol brilhando, a chuva que cai, ao ambiente agradável, a presença dos amados. Tudo isso é um bem na nossa vida. Isso são sinais de coisa boa que Deus tem para nós. Alguns dos seguidores de Jesus Cristo, durante toda a história, eles ouviram esse som. Eles viram esses traços
essas pequenas partes do céu. E eles entenderam que isso é tão valioso que ele deve se desvencilhar de todo o resto e dizer: Senhor, só Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde vamos nós? Para onde eu vou? A quem vou me apegar? Eles viram, queridos. Eles ouviram. Como resultado dessa visão e dessa audição das pequenas coisas que vêm do céu, eles se obrigaram a seguir Jesus Cristo. É isso que eu quero. E nós? E nós, Igreja Anglicana do Advento? Como nós vamos responder aos ensinamentos de Jesus Cristo? Você já ouviu algum eco do céu? Você já viu alguma visãozinha do céu? No fundo do seu coração, será que você não desejou mesmo essa presença intensa do Senhor? Eu tenho certeza que sim. E que alguns de nós, se não todos nós, já ouvimos alguns lampejos do céu. Já vimos alguns traços de bondade do céu, por menor que seja. E a gente disse: é esse o caminho. É Jesus Cristo. É esse que eu quero. Ao longo do caminho também a gente vai descobrindo como poderia comunicar essa mensagem para outras pessoas que às vezes estão presas nesse mundo, sem ver nada do céu, gente de muito sofrimento, e se apega ao sofrimento, e se apega às partículas do inferno, ao invés de lembrar das coisas do céu. Tem gente que tem uma vida muito sofrida, é verdade, muito sofrida. Esses dias eu estava, acho que com o Lucas, vindo do trabalho, e tinha um senhor pedindo esmola naquele sinal, e eu disse: Lucas, nós não temos problema. O homem tem as pernas totalmente tortas, ele usa uma tábuazinha, um papelão assim embaixo, ele se locomove só com os braços. Eu digo: esse seria um grande problema, muito sofrimento. Mas eu tenho certeza que mesmo aquele homem, ele tem lembranças do céu na vida dele. Por mais que haja vida sofrida aqui entre nós, amados, tem um momento bom. Você sabe o que é bom. Isso vem de Deus. Isso é só uma amostra que o Deus está dizendo: eu tenho grandes coisas para você. Então, com essa mensagem de Jesus Cristo lida hoje no Evangelho, nós vamos pensar em vender tudo que temos, no sentido figurativo, claro. Não vou vender isso agora tudo, senão a igreja não vai poder ficar com vocês aqui. Mas a gente deixar e abandonar e relativizar e colocar numa lista de prioridades o que é que nós damos valor nessa vida e o que Jesus Cristo está nos prometendo. Então a primeira coisa que eu quero dizer a você é o seguinte: nós devemos seguir a Jesus Cristo apesar de suas palavras às vezes serem duras. Jesus Cristo já disse alguma palavra dura? Sim ou não? Claro, no texto, os seus discípulos: Senhor, esse discurso seu é muito duro para ouvir. Então agora a gente vai te abandonar. Eu só queria docinho, florzinha, coisa boa. Agora se o Senhor me disse uma palavra dura, eu vou te abandonar, Senhor. Olha, resmungar não é coisa nova diante de Deus. O seu povo é resmungão. Depois que ele tirou o seu povo do Egito, os israelitas reclamaram da dificuldade do deserto, dos seus infortúnios, e Deus estava descontente com eles. Lá no livro de Números está registrado assim: Deus perguntando: até quando essa congregação má vai resmungar contra mim? Isso é Deus perguntando. Ouvi os resmungos do povo de Israel e eles reclamam contra mim. Agora a mesma resposta foi dada a Jesus nessa leitura do Evangelho. Ficaram irritados: Senhor, não vamos tolerar esse ensinamento. Nós vamos sair daqui, a não ser que você mude o tom. Pastor, se você não prega só coisa boa, eu não fico aqui não. Porque Deus é bom. Se Deus é bom, mas Cristo diz palavras duras. Deus é bom, mas do Egito para a terra prometida teve sofrimento, teve deserto, teve aperto, teve aflição.
E Jesus dá uma resposta para eles, quando eles dizem, olha, duro esse discurso. Era como se Jesus dissesse para eles, traduzindo em outras palavras, ficaram ofendidos porque eu disse, pois e se eu piorar? Esses ditos de Jesus Cristo são chamados de duros. Nessa tradução que lemos no português, a palavra do original é escleros. Duro é escleros. E aí a gente lembra de escleros o quê? Esclerose. Pelo menos eu lembrei de esclerose. Porque o que é esclerose? Endurecimento das artérias e dos vasos sanguíneos por dentro. Vai criando uma placa. Vai afinando a passagem do sangue. Aquela placa é dura, enrijece os vasos. Escleros, coisa dura, dificulta as funções deles. As palavras de Jesus não são difíceis de entender. Elas às vezes são difíceis de aceitar. Às vezes elas são difíceis de tolerar, difíceis de absorver, difíceis de ouvir. É ruim quando alguém chega para nós e diz a verdade. Aí é que a gente se zanga, porque é verdade mesmo. Mas a gente não pode dar o braço a torcer. Conversando, rapaz, você, não sei o quê. Não, você, não sei. Talvez aceitou a ferida. Será que não foi isso que Jesus aceitou? A ferida desse povo? Difícil. Às vezes são palavras duras para a minha sensibilidade mimada. As pessoas se ofendem. Não é que Jesus ofende. Na verdade, Jesus diz o que é necessário. Jesus diz a verdade. Eles que se ofendem. E Jesus diz, vocês se ofendem? E a palavra para isso é escandalizo. Que de onde vem escandalizar. Nós recusamos. Era como se as pessoas chegassem para Jesus Cristo quando ele diz, aquilo vocês têm que comer minha carne, beber meu sangue. É como se eles dissessem para Jesus Cristo, nós recusamos o que você descreve. Você é um escândalo para a verdadeira religião. E Jesus aumenta o escândalo. Seria mais fácil para Jesus recuar diante da oposição. Normalmente a gente faz isso, a oposição bota a gente recua. Mas Jesus reconhece que é uma questão da dureza do coração do homem, não da dureza das palavras dele. Então, queridos, vamos aprender com essa palavra santa do Senhor. Primeiro, nós devemos admitir que as palavras são difíceis, mas mesmo sendo difíceis, eu decido permanecer com Jesus Cristo. E você? Eu decido permanecer com Jesus Cristo. O Senhor realmente tem palavras duras na Bíblia. Tem palavras duras assim do tipo, quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Que palavra dura. Que palavra dura é aquela, toda alma que pecar, essa morrerá. Senhor, misericórdia. Que palavra dura é aquela que o inferno foi feito para o demônio e seus anjos do mal. E quem estiver junto com ele vai junto também. Que palavras duras, Senhor. Mude isso. Mas o Senhor não vai mudar. Nós devemos admitir, amados irmãos, que mesmo as palavras sendo difíceis, nós precisamos permanecer com o Senhor. As dificuldades não são diferentes ou menores hoje em dia do que quando Jesus falou isso para os seus discípulos, lá registrado em João 6. Jesus deixa claro que Ele é o Filho de Deus e totalmente homem. Eles entenderam. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo, só que não gostaram disso. Eles não gostaram da exclusividade da divindade de Jesus. Quanta gente reclama, não posso. Hoje em dia é terrível você dizer que só há um caminho para Deus. Vai dizer isso por aí. Vai dizer na faculdade. Vai dizer na faculdade que só há um caminho, para que as pessoas quase peguem pedras para jogar em você. Não admitem essa exclusividade de Jesus Cristo. Não gostaram quando Jesus disse, se você me viu o Pai. Quando Jesus disse isso, pegaram logo, vamos pagar esse cara agora. Nem a exigência de Jesus é que eles viessem a Deus, nem a exigência que Jesus diz que só vem para Ele quem o Pai trouxer. Vai dizer isso por aí, querido. Olha, você só vai para Jesus Cristo se o Pai escolher. Não quer dizer que o Pai escolhe a mim e escolhe ele. O Pai escolhe.
Você quer ir para Cristo? Quer. Ele não vai rejeitar você se você for com o coração sincero. Não vai. Mas só vai quem o Pai escolher. Jesus Cristo disse isso. Eu não gosto disso. Bom, você pode não gostar. Você pode dizer, é um discurso duro. Eu não aceito. Eu quero cotas. Eu quero igualdade. Olha, irmão, Jesus Cristo disse assim: só vai para Ele quem o Pai escolher. Que duro discurso esse? Fique esperneando. Não é só isso. Jesus também ensina em João 6 que Ele deveria morrer na cruz. E os discípulos, não vai morrer nada. O nosso mestre, o meu rabi querido, vou deixar que pregue no cruz, vai nada. E Jesus, olha, eu tenho que morrer na cruz e vocês não vão atrapalhar os planos de Deus. Então muitas vezes nós ficamos em oposição ao Senhor, amados. Cuidado para não se encontrar numa situação espiritual dessa, selecionando a Bíblia só o que lhe agrada e deixando outras partes com a alegação de que é um discurso duro. Realmente, alguns ensinamentos são difíceis, não é fácil de entender. Não é que seja difícil de entender, mas é que é difícil de a gente dobrar o nosso orgulho. E Jesus termina o versículo 62 com uma pergunta. Ele diz: você se ofende com isso? E aí, vocês vão permanecer fiéis? Ele pergunta claramente: tá bom, vocês se ofenderam, vocês vão permanecer me seguindo? É quando Pedro diz: Senhor, para onde nós vamos? Se somente tu tens as palavras da vida. Nós devemos anunciar às pessoas a verdade. Jesus, ele não vai mudar somente porque algumas pessoas se ofendem, somente porque hoje o politicamente correto não vai aceitar a exclusividade de Jesus Cristo como Salvador. Jesus não vai mudar por isso. Nós também não devemos vender a esperança de que Jesus vai dar um jeito para você. João 8,31 diz assim: se você permanecer em minha palavra, você é verdadeiramente meu discípulo, e você conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Se você permanecer em minha palavra. A verdade é o meio que o Espírito Santo usa para quebrar os corações duros. Vocês acham que a gente evangeliza hoje porque articula bem pensamentos, porque a gente faz eventos com bolas coloridas, com luzes, com gritos, ou sem nada, como essa aqui? Não é nada disso. Não é nada disso, irmãos. É a pregação da verdadeira palavra de Deus. Essa é a arma que o Espírito Santo usa para convencer gente que você jamais imaginaria que passaria da incredulidade para a fé. Eu quero saber aqui se tem algum cirurgião cardíaco. Tem aqui cirurgião? Não. Mas se tivesse, nem abrindo o coração e mexendo fisicamente nele, você pode trazer a pessoa da incredulidade para a fé. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E ele usa a verdade para isso. Ele usa a verdade. A verdade é a chave, o meio, o instrumento que o Espírito Santo usa para quebrar os corações. Não devemos usar a verdade como desculpa por falta de compaixão e amor. Pela graça de Deus, nós podemos estar e ficar em menor risco de comprometer a verdade do que outras igrejas. Mas talvez o maior risco para nós é que a gente pode ser duro e arrogante em nome da verdade. Aí eu quero fazer esse alerta. Em nome da verdade, meus queridos irmãos, nem eu nem você tem o direito, nem o dever de sermos duros e arrogantes. Porque a verdade de Jesus Cristo é para ser passada mansamente, com amor, com paciência, com bondade, com longanimidade, com alegria. Porque o amor tudo sofre, tudo espera. Por que é que eu serei rapidamente um acusador do meu irmão, se ele vai levar 28 anos e 6 meses para acreditar? 28 anos e 6 meses pregando. Sabe quando eu me converti? Quando eu tinha 35 anos de idade. Se Deus fosse impaciente, na primeira blasfêmia
disse no alto dos meus 18 anos, aos 18 anos eu era comunista. Dizia, não, o negócio é aqui, é imanente, é só aqui na terra, a gente tem que transformar opressor oprimido, compressor comprimido. 18 anos, eu achei que já tinha descoberto todo o enigma e todo o segredo do universo, das sociedades humanas, do cosmos, aos 18 anos. Eu já tinha essa empáfia, esse orgulho. Aí Deus faz um milagre. Deus podia ter me fulminado, não deixasse nem eu chegar aos 20. E teve chance para isso. Eu via mergulhando, eu podia dizer, ó, o tubarãozinho resolve o problema dele. Ele pode ficar lá no mar mesmo dentro d'água e não vai durar muito. O Senhor pode, o Senhor usa essas coisas. O Senhor usa afogamento, o Senhor usa queda de avião, infarto, câncer. Assim, os crentes morrem disso também, viu, irmãos? Mas não, Deus foi paciente. E aos 35 anos, Ele derrama no meu coração sede e vontade por Ele. Minha alma anseia por Ti. Somente quando a verdade chega no coração da gente é que a gente entende isso. E diz, Senhor, minha alma anseia por Ti. E aí eu me vejo feito o rei Davi, porque Davi conversa, Davi separa, eu, a alma e Deus, né? Minha alma, por que estás abatida? Minha alma tem sede de Ti. E aí sim começa o processo. Aí a gente vai dizer a verdade para os outros, tem que trabalhar com a verdade, com palavras macias e com palavras duras, mas tudo isso envolvido em amor, em paciência, em longanimidade. Isso nós devemos continuar seguindo Jesus mesmo com as palavras duras. Devemos seguir a Jesus também, segundo porque o Espírito Santo nos envia. Muitas vezes os cristãos passam por temporadas. Muitas vezes os cristãos passam por momentos em que eles queriam estar lá, junto com Jesus Cristo. Mano, eu queria estar lá, com Pedro, com João, com Bartolomeu, com Filipe, ali convivendo com Jesus Cristo, dando um pedaço de pão com leitinho. Não tem um cafezinho? Isso seria ótimo. Mas será que seria bom? Será que Deus encarnado, a poucos metros da gente, será que ele ia ser mais grave se a gente rejeitasse ele assim? Ou não? Só pensamento meu. Porque naquele tempo pessoas viravam as portas para ele, mesmo tendo convívio com ele. Então, a compreensão que me faz ser um fiel seguidor de Jesus Cristo não é estar vivendo com ele naquele tempo, mas é a presença do Espírito Santo hoje em nossas vidas. Porque Jesus Cristo disse, eu vou, mas eu enviarei para vocês o Consolador. E sabe o que é que Ele vai fazer? Ele vai dizer a vocês tudo o que eu disse. E Ele vai sempre estar em nosso coração dizendo tudo o que Jesus disse. Então isso não é novidade. Ezequiel, por exemplo, foi colocado em visão num vale de ossos secos, e de repente aquele monte de osso seco foi trazido à vida e se transformou como num exército de Deus. Como pode ser isso? A palavra do Senhor foi dita e o Espírito de Deus trouxe vida novamente para aquilo que já estava ressecado. São Paulo disse assim: a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura, não é capaz de entender porque elas são somente discernidas espiritualmente. Então aos 18 anos eu não discernia, aos 25 anos eu não discernia, aos 28 anos eu não discernia, aos 33 anos eu não discernia, somente aos 35 anos espiritualmente eu sei quem é o meu Senhor e sei quem é o meu Salvador. Nós também enfrentamos o perigo de se agarrar à verdade espiritual usando meios carnais, e é muito comum. Em Lisbelo, o prisioneiro, aquele matador, quem era ele? O nome dele? Não é Marcanini, é o autor, mas o papel eu não lembro. Não é Severino de Aracaju, não. Severino de Aracaju é o outro. Mas ele era um bandido que ele, quando ia matar gente, ele ia na igreja, acendia uma vela, fazia uma reza. O poderoso chefão também, todo mundo viu o poderoso chefão. Ele na missa, aparece uma cena, ele está na missa,
A filha dele está sendo batizada e ele participando da comunhão e os capangas dele matando gente ao mesmo tempo. Matando, assassinando um monte de gente de outra máfia lá. Cuidado para a gente não fazer isso, separar isso. Nossa vida completa é de Jesus Cristo. Completa. A gente pode não ter um risco tão exagerado como esse do poderoso chefão, mas podemos ter coisas parecidas. Irmãos, nós devemos seguir a Jesus porque não há outro caminho, querido. Tome isso como promessa dele, tome isso como certeza bíblica e diga isso às outras pessoas. Mesmo que as outras pessoas achem que não, que discordem, mas insistam, porque às vezes vai demorar, viu? Às vezes vai demorar anos e anos de você tentando trazer alguém para Cristo. Charles Spurgeon, um grande pregador batista, ele disse assim: o Senhor continua a peneirar, mas alguns não se assustam com o peneirar de Deus. E sabe por que eles não se assustam? Porque tem trigo em cima deles. Eles são joio, mas está rodeado de trigo. Tem uma boa esposa que é um trigo e que intercede por ele e que vai para a igreja. Não, eu não vou não, minha mulher vai. Eu não vou não, mas meu filho vai. Eu não vou não, mas minha mãe vai para a igreja. Você é joio, seu familiar é trigo. Deus está peneirando. E você não está sentindo a peneira de Deus, porque você está envolvida com o trigo. Tem um trigo do seu lado. Tem um marido piedoso, uma mulher piedosa. E mantém os duvidosos achando que estão certos. Mas vai chegar o momento em que eles vão ser retirados e separados. Que discurso duro esse. Mas está escrito na Bíblia, irmãos. Eu jamais poderia esconder isso de vocês. Você já foi convencido pelo Espírito Santo que você foi feito para morar no céu? Você já foi convencido disso? Ou você sequer pensou nisso? Não simplesmente vivo, mas vivo para sempre. Se você ouvir os ecos e os traços de céu, então siga Jesus Cristo, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. Eles, os apóstolos, queriam palavras fáceis. Nós também queremos palavras fáceis. Nós queremos bons pensamentos, aquela mensagem bem boa. Você vai conseguir, Deus é bom, tudo isso é verdade. Mas não é só isso. A realidade espiritual vai muito além disso. A realidade desse mundo vai muito além disso. Quem é Deus vai muito além disso. Tem as palavras boas, agradáveis, macias, e as palavras escrachas, as palavras duras. A gente gosta de mensagem que reforce a nossa autoestima, mas eu tenho certeza que essa palavra que eu estou trazendo para os irmãos hoje vai reforçar você, vai despertar em você vontade de morar no céu. Vai começar a chegar em casa agora, eu vou botar prioridade nas minhas vidas, e a primeira coisa é Jesus Cristo. É o amor à minha família, é o amor à igreja dele, é o amor à obra dele. Eu preciso reservar tempo para isso. Jesus não ia mentir para nós. Ao invés disso, ele ofereceu uma mensagem que nos leva ao nosso destino, a viver na dependência total da graça dele através do Espírito Santo. Você aceita essa mensagem dele? Amém? Graças a Deus. Você vai seguir Jesus Cristo ou você vai se ofender porque ele disse palavras duras? Você vai seguir Jesus Cristo ou você vai ficar ofendido porque ele disse que ele é o único caminho? Você vai seguir Jesus Cristo ou você vai ficar ressentido porque somente Deus escolhe você para ir para as mãos de Cristo? Você vai defender Jesus Cristo ou você vai ficar com raiva porque Deus não escolheu o seu parente? Você não sabe. Deus tem o tempo dele. Comigo foi 35 anos, com outros é 40 anos, com outro é adolescente, com outro é criança, com outros nasce na igreja. O processo de conversão é quase invisível aos olhos nossos, mas o Senhor sabe os seus. Você vai seguir Jesus Cristo ou vai ficar ofendido? Pense sobre isso, e o Senhor te abençoe com graça e com salvação.
Eu quero fazer uma oração agora. Uma oração por aqueles que disserem e que decidirem seguir a Jesus Cristo. Que decidiu morar no céu. Se você decidir morar no céu, pedir ao Espírito Santo que agora renove sua força, eu peço que você fique de pé e eu vou orar por você. Ó Deus amado, Pai eterno e bendito, Deus Criador, Senhor, cujos mistérios insondáveis nos dá prazer em conhecer. Entendemos que pela Tua revelação, pela Tua verdade que chega até nós, Senhor, nós podemos crer em Ti. Obrigado, Senhor, por nos apresentar Jesus Cristo, Teu Filho, único Senhor, único Salvador de nossas vidas, o nosso amado Rabi, aquele que disse que é o bom pastor, aquele que disse que é a ressurreição, aquele que disse que é o pão da vida, aquele que disse que dá a vida pelas ovelhas. Oh Deus, muito obrigado por essa graça. E agora, Pai, como ministro de Tua igreja, eu intercedo, Senhor, por todos esses que estão de pé, para que o Senhor despeje em seu coração graça, iluminação do Teu Espírito Santo, que eles decidam Te seguir, Senhor, que eles analisem suas vidas minuto a minuto e saibam que somente Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, fortalece esses Teus servos e servas, transforma eles em cristãos verdadeiros, Senhor. Cristãos que não se envergonhem do Seu Evangelho, que conheçam a Tua verdade para serem libertos. Fortalece-os, Pai, protege de todo o mal, dá a eles a graça de ver e de ouvir aquelas pequenas amostras do céu que Tu estás preparando. Faz os homens e mulheres fortes nesse mundo. Repreende, Senhor, as suas doenças. Retira deles a angústia e a aflição de alma. Deus, sobre esses Teus servos e servas, filhos e filhas, faz-os verdadeiros cristãos. É o que eu Te peço agora, no nome santo e adorado de Jesus Cristo, que junto contigo e com o Espírito Santo reina um só Deus eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe você, querido. Deus te faça feliz e forte.